Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso periférico nada mais é do que um conjunto de feixes ali compactos que mais parecem cordões nervosos, né, formados a partir de neurônios. Esses feixes compactos formados por neurônios vão ter uma função muito interessante, que é a de levar informação para a periferia do nosso corpo e trazer informação da periferia do nosso corpo para o sistema nervoso central, certo? É exatamente por esse motivo que nós temos uma relação tão íntima com o ambiente. Por quê? Porque todas as respostas do ambiente para o nosso corpo serão sempre respondidas, certo? E desta forma nós temos uma intimidade, uma relação muito abrangente com o meio em que vivemos. Esse sistema nervoso periférico pode ser formado por nervos que nós chamamos de nervos cranianos, que são aqueles que vão dar-se origem a partir do encéfalo, então eles se originam lá no encéfalo e levam resposta e trazem respostas. E nós temos os nervos espinhais, que são aqueles que têm origem na nossa medula espinhal, certo? Então, sempre o nosso sistema nervoso periférico vai estar diretamente conectado com o nosso sistema nervoso central, que nós vimos na aula anterior, ok? Basicamente, nós temos alguns tipos de nervos, que podem ser nervos sensitivos, também chamados de nervos aferentes. Os nervos sensitivos são aqueles que vão levar uma informação da periferia do nosso corpo para o nosso sistema nervoso central. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de um receptor intramuscular sensorial e ele está recebendo a informação, quem sabe ali, de uma contração muscular. O que é que acontece? Essa informação gerada na periferia do nosso corpo, ou seja, no músculo, vai ser levada até o nosso sistema nervoso central, no caso aqui a nossa medula espinhal, para que haja ali uma resposta. E essa resposta levada do sistema nervoso central para a periferia do nosso corpo, ou seja, no nosso caso aqui, para o músculo, é gerada através de um nervo motor, ou também chamado de nervo eferente. Então, se liga, o nervo sensitivo, ou também chamado de nervo aferente, é aquele que leva a informação da periferia do nosso corpo para o sistema nervoso central. Já o nervo motor é aquele que leva, ou também chamado de eferente, é aquele que leva a informação do nosso sistema nervoso central para a periferia do nosso organismo, gerando uma resposta àquilo que foi recebido, ok? Nós também temos os nervos que são mistos, que seria mais ou menos uma via de mão dupla ali para a sensibilidade da periferia do nosso corpo para o sistema nervoso central e também um nervo ali motor, que funcionaria também como um nervo motor, que levaria a informação do sistema nervoso central para a periferia do nosso organismo. Então vamos lá. Nós temos três tipos de nervos. O nervo sensitivo, ou também chamado de aferente, é aquele que leva a informação da periferia para o sistema nervoso central. Nós temos os nervos motores, também chamados de nervos eferentes, que é aquele que leva a informação do sistema nervoso central para a periferia, como se fosse uma resposta aos nervos sensitivos. E nós temos os nervos mistos, que são aqueles que funcionam tanto como aferentes como eferentes, formando uma via de mão dupla na informação do sistema nervoso. Tranquilo? E aí, dentro ali do nosso nervo craniano, nós vamos ter basicamente 12 nervos
que saem do encéfalo, certo? Quais são esses nervos que saem do encéfalo? São os nervos olfatório, que tem uma função ali sensitiva, certo? E vão gerar ali a função de olfato nossa, ok? Ele é do tipo sensitivo, gerando a função de olfato. Nós temos os nervos ópticos, que tem também uma função sensitiva, certo? E geram ali a nossa visão. Nós temos os nervos óculos motores, sempre são 12, então nós estamos falando sempre em pares, certo? Pares de nervos, ok? O nervo oculomotor, eles vão ter ali, vão ser do tipo motor, né? E vão ter uma função que é a de movimentar o globo ocular, tá? E também ali contrair e relaxar a nossa pupila, tranquilo? Abaixo do nervo oculomotor, nós temos os nervos trocleares. Os nervos trocleares, que são esses daqui, eles vão ter também ali um tipo motor e vão funcionar para o movimento, assim como o oculomotor, o movimento do nosso globo ocular, ok? Abaixo do troclear, nós temos os nervos trigêmeos, que tem uma função mista, certo? E vão funcionar basicamente para auxiliar na mastigação, que seria ali um movimento motor, certo? Mas também ele ajuda, auxilia no processo de sensibilidade da nossa face, certo? E dos dentes. Então tem uma função muito importante na nossa face. Nós temos também os nervos abducentes. E os nervos abducentes têm uma função motora, certo? E funcionam, assim como o nervo troclear e oculomotor, para a movimentação do globo ocular. Nós temos também os nervos faciais, que na imagem está em verde. Ela tem uma função mista e aí vai ter uma função tanto no movimento ali facial, no controle da movimentação facial, como também em percepção de degustação, né, na parte anterior, ou seja, na parte de frente da nossa língua, certo? Nós temos também os vestíbulos cocleares, que são esses que estão em rosa na nossa imagem. Ele tem uma função sensitiva e ele trabalha em cima do equilíbrio e da nossa audição. Então, são pares de nervos que estão diretamente ligados à nossa audição. Nós temos os nervos glossofaríngeos, que são esses dois aqui, ok? E eles têm uma função, são do tipo mista, e tem ali uma função de controle da faringe, laringe e também da nossa língua. Nós temos os nervos vagos, que tem um tipo misto, certo? E funcionam na percepção da nossa faringe, laringe, orelha e vísceras do tórax e vísceras também abdominais, ok? E por último, nós temos os nervos acessórios, que são esses mais da base do encéfalo, que tem uma função principal motora e controlam ali a nossa faringe, laringe, a sensibilidade no palato, certo? E do nosso trapézio. Tranquilo? Então, dentro dos nervos cranianos, nós temos 12 pares com algumas funções. Lembrando que os nervos cranianos são aqueles que têm origem a partir do nosso encéfalo, ok? Já dos nervos espinhais, nós temos 31 pares de nervos, certo? E eles são divididos de acordo com as nossas vértebras. Então, nós temos 8 nervos que têm a função cervical, que nós chamamos de nervos cervicais, 12 nervos que são torácicos, certo? Que ficam próximos ali às vértebras torácicas, 5 lombares,
5 nervos sacrais e um coxígeo. Eles vão ter uma função basicamente de sensibilidade das regiões do início do tronco e pescoço, certo? Então, ali os nervos espinhais cervicais vão funcionar na região do pescoço, dos membros superiores e na região superior do nosso tórax, ok? Os nervos torácicos vão auxiliar diretamente também na função dos membros superiores, tórax e abdômen, ok? Os nervos lombares e sacrais vão ter uma função importante na região dos membros inferiores, mas os nervos lombares também têm uma função importante na nossa região abdominal. E o nervo coxígeo também vai ter uma função direta ali nos nossos membros inferiores, ok? Então, cada nervo vai circular de acordo com as regiões de proximidades da sua origem. Tranquilo? Gente, os nervos espinhais mistos são aqueles que levam, basicamente, a informação, tanto aferente quanto eferente. Uma característica muito interessante é que quando os nervos espinhais eles saem da medula óssea, então essa parte anterior, a parte de frente tem uma função motora e a parte posterior uma função sensível, certo? Quando eles saem, o feixe se mistura, gerando ali nervos mistos que vão tanto levar quanto receber informação, certo? Esses nervos espinhais, eles acabam se ramificando no seu corpo, certo? E esse processo de ramificação faz com que existam ali mais terminações nervosas e que você seja ainda mais sensível ali ao ambiente e que gere respostas mais eficientes a ele, tá certo? Por último, nós temos o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, como o próprio nome diz, gera ali funções que são involuntárias. Então, não existe ali uma função voluntária do nosso sistema nervoso. E eles vão atuar basicamente nos processos de ação rápida. E o nosso sistema nervoso autônomo, ele vai ter uma função simpática e parasimpática. Uma normalmente seria antagônica, seria o contrário da outra, certo? Porém, a nossa função simpática é aquela em que ocorre em um momento de ação. Por exemplo, você está correndo, certo? E aí precisa de mais oxigênio. E aí o seu sistema nervoso autônomo, na função simpática, dilata os seus brônquios, aumentando ali a passagem de ar e acelera os batimentos cardíacos. Então, você precisa ali levar oxigênio para o seu corpo, certo? Então, eu aumento a espessura dos brônquios e acelero os batimentos cardíacos para que haja um melhor funcionamento do meu corpo. Já a função parasimpática é a função que vai regular para níveis normais ali o seu organismo. Então, se na função simpática eu dilato os brônquios, na função parasimpática eu iria contrair os brônquios, reduzindo o fluxo ali de ar nos meus pulmões, de ventilação dos meus pulmões e, consequentemente, reduzindo a quantidade de oxigênio dos meus tecidos, certo? E se na minha função simpática eu vou acelerar os batimentos cardíacos, na função parasimpática eu vou retardar, eu vou diminuir essa taquicardia, certo? Gerando uma braquicardia, voltando ali ao meu eixo normal, ao meu eixo cotidiano de batimentos cardíacos, certo? Então, em uma função simpática, eu vou estimular ali a conversão de glicogênio em glicose, mas numa função parasimpática, por exemplo, eu vou ter a liberação do suco biliar, certo? Um exemplo,
Por que isso? Porque na minha função simpática eu tenho reações rápidas para que haja um equilíbrio, continue existindo um equilíbrio no meu corpo. Então, quando eu estou em jejum por muito tempo, basicamente eu utilizo a glicose que está guardada no meu organismo a partir do glicogênio, certo? Liberando essa glicose para o organismo para mantê-lo equilibrado. Em uma função normal, eu estou bem alimentado e, consequentemente, eu iria estimular ali a produção e liberação de suco biliar para que haja um processo digestivo, certo? Então, só lembrando que o meu sistema nervoso autônomo, ele tem a função involuntária, certo? E ele é dividido em duas porções, uma porção simpática, que é aquela que gera uma ação rápida ao meu organismo em resposta ao que o ambiente me oferece, certo? E a função parasimpática seria aquela em que eu volto, eu retorno aos níveis normais de homeostase do meu corpo. Lembrando que eles não têm ali uma região específica e eles podem tanto partir dos nervos cranianos como também dos nervos espinhais. Tranquilo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.